Talvez seja pelo facto de retratar a natureza e o caráter humano com tal precisão, que seja esta considerada a obra-prima do grande autor John Steinbeck. As Vinhas da Ira retrata a viagem de uma família numerosa que apenas tinha um caminhão e a força e a união entre todos estes. Viagem esta cheia de esperança. Esperança por uma vida melhor. Esta família tinha sido obrigada a deixar a sua terra. Terra esta onde gerações e gerações tinham vivido e trabalhado. Deixando Oklahoma para trás, todo o trabalho e memórias de não uma, mas de várias vidas de cada um dos elementos da família de Jode, dirigiram-se para a Califórnia na esperança, ingênua, porém talvez a única que poderiam ter, de conseguir trabalho. Só isto. Trabalho. Como eles, milhares de outras famílias, que devido a centenas de tempestades de poeiras foram obrigadas a assolar as suas terras, percorreram um enorme percurso em direção ao oeste. Vocês vão para o oeste? Oh, Deus do céu! Começou a rir novamente. Vão para o oeste? Bons salários, hein? Deus do céu! Parou e acrescentou em tom irónico. Colher laranjas, não é? E pêssegos, não é? Mas que diabos está você a dizer, afinal de contas? Perguntou o pai. Eu tenho um papel onde diz que eles pagam bons salários e li há tempos no jornal que eles precisam de muita gente para a colheita da fruta. O esfarrapado fixou bem os olhos irritados do pai. Vão compreender quando falarem com o tipo que mandou distribuir esses papéis. Ele vai procurar a vossa tenda a ver se vocês ainda têm de comer. E quando vocês já não tiverem nada, pergunta-lhes assim: querem trabalhar? E então ele diz-lhes para onde devem ir e quando, e depois vai-se embora. Talvez eu precise de umas 200 pessoas, mas fala com 500 pelo menos, que contam a coisa a outras, de modo que quando vocês chegarem ao lugar marcado, já lá encontram umas 1000 pessoas. Aí esse sujeito que falou com vocês diz: eu pago 20 cents a hora. E então pelo menos metade das pessoas vai-se embora. Mas ainda ficam outras 500 que estão a morrer de fome e que querem trabalhar nem que seja para poderem comprar pão. Compreende agora? Quanto mais gente esfomeada eles arranjam, menos precisam de pagar como salário. Retratando-se de tal forma ao ser humano em condições de desespero, ao longo da viagem desta família por quem os leitores, que devido ao extraordinário gênio que John Steinbeck era, se apaixonam e se envolvem de tal maneira que já pelo primeiro capítulo se sentem como parte da história, como parte da família Jode. A escrita é bastante descritiva e real. Quando o riso e o choro são descritos, quase que podemos ouvi-los, e sem dúvida que os podemos sentir. As reações humanas daqueles que nada têm opondo-se àqueles poderosos, e à injustiça, e a como o homem a ela reage. Devo confessar que a parte em que me vieram lágrimas aos olhos foi o final. Este foi só um reflexo de toda a humanidade descrita em todo o livro. São 547 páginas repletas de emoção e humanidade. Talvez seja esta a melhor maneira de descrever este grande livro.